Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Mindlin-Tessler, sócia da Odgers Berndstone, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e soluções de capital humano. Tenho a honra de conversar com Sérgio Belisário de Andrade, presidente Brasil da Amyris Biotecnologia. Sérgio, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Dani. Sérgio, antes de começar, eu vou compartilhar um pouco da sua trajetória profissional e você complementa se necessário, tá bom? Perfeito. O Sérgio Belisário de Andrade é presidente da Amyris Biotecnologia e membro dos conselhos da ABBI, que é a Associação Brasileira de Bioinovação, de Bioinovação, e a INSBRAC, Instituto Brasileiro de Supply Chain. INSBRAC, Instituto Brasileiro de Supply Chain. Perfeito. Anteriormente, o Sérgio ocupou por 10 anos a posição de diretor de operações e supply chain para a América Latina da Arista Life Science e UPL. Ocupou ainda posições seniors em marketing, vendas, planejamento estratégico, logística e produção da Syngenta, AstraZeneca, Cargill, Alcan e Arthur D. Little, incluindo 4 anos nos Estados Unidos. Sérgio é engenheiro pela Universidade Federal de Ouro Preto, economista pela Universidade Católica da Bahia, MBA pela Universidade de Michigan e pós-graduado pela Universidade de Stanford e pelo INSEAD. Tá ok, Sérgio? Perfeito. Sérgio, muitos acho que ainda não conhecem a Amyris, ou a Amyris, né, biotecnologia. Conte para a gente um pouco sobre a Amyris, o que vocês fazem, para que todos que estiverem nos ouvindo conheçam um pouquinho mais da empresa. A Amyris, como a gente fala aqui no Brasil, ou Amyris, como pronunciam nos Estados Unidos, é uma empresa americana, fundada há cerca de 13 anos atrás, líder em biotecnologia e biologia sintética. O que significa isso? Nós produzimos, através da fermentação de açúcares, todas as moléculas que você possa imaginar da cadeia aí do petróleo ou moléculas aí que também têm origem na agricultura, através da modificação genética das leveduras que são utilizadas no processo de fermentação desses açúcares, né? Através desse processo, basicamente competimos em 2 mercados chave: o mercado B2C, Business to Consume, com produtos de consumo voltados a cosméticos, né, skincare, nas marcas Biossance e com a marca também Pipette. Temos também adoçante, Tabletop, vendido nos Estados Unidos, produzido no Brasil e exportado para os Estados Unidos. Pretendemos, no segundo semestre, lançar também no Brasil, com um parceiro, com a marca Purecane, ou Purecane, né? Mercado B2B da Amyris, eu diria, foi o mercado inicial. Ele é focado em fragrâncias e flavors, que são os temperos, para a indústria de flavor e fragrâncias, né? Temos também alguns produtos na linha farmacêutica, que foi a origem da companhia. A Amyris nasceu há 13 anos atrás nos laboratórios da Universidade de Berkeley, próximo a São Francisco. Até hoje a matriz é naquela região lá, em Emeryville, na Califórnia, uma cidade próxima
a São Francisco. E os cientistas de Berkeley descobriram que, através do processo de modificação genética de leveduras, poderiam fermentar açúcares e produzir um ingrediente ativo chamado artemisina, que é um medicamento anti-malária. Essa descoberta chamou a atenção da Fundação Bill e Melinda Gates, que aportou capital para fazer o scale-up industrial desse medicamento e distribuir em países africanos de maneira gratuita, né? Até hoje, esta molécula descoberta pela Amyris, né, ela está sendo distribuída na África através de um laboratório farmacêutico parceiro da Amyris, né? Muito bom. Somos, então, uma empresa nova, jovem, fizemos o IPO tem 10 anos, né? Num primeiro momento, ela chegou no Brasil, veio no Brasil em busca de matéria-prima de custo baixo, que é a cana-de-açúcar, focou de início no mercado de biocombustíveis, na época que o barril de petróleo estava na faixa de 140, 150 dólares por barril. Partiu uma fábrica em Brotas, no interior do estado de São Paulo, fabricando aí querosene de aviação e óleo diesel, e com a redução do preço do barril de petróleo, esse negócio ficou inviável e a companhia se reinventou em termos de estratégia, passando então a usar o mesmo processo, não para biocombustíveis, mas para produção de especialidades químicas. Perfeito. Sérgio, como tem sido a sua transição? Você recém assumiu a presidência da Amyris, né? Conta para a gente como tem sido a sua transição para a bioeconomia e biologia sintética após mais de 20 anos em empresas de agrobusiness, agronegócios, com modelos de negócio já consolidados. Pois é, Daniela, já estava pensando até em early retirement, né? em aposentar ou eventualmente ter uma carreira diferente. Quando a aproximação da Amyris me encantou a proposta e a visão da empresa, que em inglês é no compromise, que é sem transigência, quer dizer, sem transigência em relação à sustentabilidade, em relação à pureza e ao lado saudável dos produtos da Amyris, né? Na indústria de agroquímicos, há mais de 20 anos, eu já via uma tendência muito forte, que continua, né, da adoção na agricultura de produtos biológicos, produtos de biocontrole e bioestimulantes, que inclusive a Arista, onde eu trabalhava, já era pioneira nesse tipo de produto. Controle biológico aí de fábricas, de pragas. E, então, de uma certa maneira, foi uma transição natural, como se diz no agronegócio, né? Eu saí de um negócio de dentro da porteira para um negócio fora da porteira, no sentido de que cuidava aí da produção e comercialização de insumos para a produção agrícola, e agora na Amyris a gente usa a agricultura como a base, o nosso feedstock, agregamos valor à cana-de-açúcar para produzir toda essa série de moléculas saudáveis de alto valor agregado, né? Perfeito. Como a Amyris, só comentando aqui, quando eu cheguei, o pessoal do meu time, o pessoal com quem conversei, um deles comentou: você vai ver que na Amyris a gente conta os anos como se conta a idade de cachorro. Cada ano aqui vale por 7 anos. Né? E, de fato, né, nesses 5 meses que eu estou aqui, pelo menos entregas aí comparáveis aí com 5 anos de trabalho em outras empresas, né?
Lançamos em tempo recorde, em 60 dias, o nosso hand sanitizer, produzido no Brasil, exportado para os Estados Unidos, pode ser encontrado também no nosso site da Biosense, né? Que é mais do que um álcool gel em resposta à pandemia, né? Na verdade, é uma formulação que tem o álcool gel, mas tem o tratamento aí, o lado aí de umectante, de hidratante, do esqualano, que é um ingrediente ativo dos produtos Biosense. Maravilha. Considerando os ingredientes de origem sustentável para os parceiros da Miris, nos setores onde vocês atuam, então, saúde e bem-estar, beleza limpa, sabores e fragrância, e seus produtos, né, de belezas limpas, o Biosense, os produtos de limpeza para bebês, Pipette, Purecane, né, o adoçante de 0 calorias derivado naturalmente da cana-de-açúcar, qual o impacto da pandemia na demanda dos seus diversos mercados e na cadeia de suprimentos dos seus produtos? Ok, boa pergunta. Demanda e supply. Na demanda, o mercado B2C, mercado de vendas direta a consumidores finais, ele vai muito bem, né? Uma taxa de crescimento ampla, em função, quem sabe, na nossa avaliação, de um lado aí de autogratificação, que os consumidores que estão trabalhando de casa, estão comprando pela internet, né? De se cuidarem, né? De se cuidarem mais da saúde. Então, as vendas da Biosense vão muito bem, as vendas da marca Pipette, né? Produtos para bebê, também vão muito bem. O que mudou é que nós tínhamos 70% das vendas via varejo, né? Um contrato exclusivo aí com uma grande cadeia aí global, né? De lojas de produtos cosméticos de beleza, né? E passamos agora 100% online, né? Antes, retail, varejo, era 70% das nossas vendas e 30% era nos sites .com, que tínhamos nossos e outros, né? E hoje, 100% online, né? Entre março e junho, em função da pandemia, né? Agora, os shopping centers, inclusive no Brasil, começam a abrir, né? E a gente imagina que vamos voltar às vendas físicas, mas não vamos perder tanto o share de internet, que a gente imagina continue aí na faixa dos 30%, né? Do lado de B2B, as vendas industriais, elas crescem também num crescimento mais lento. Eu diria que o nosso problema hoje é a capacidade de suprimento, de desengargalar as fábricas e a cadeia de suprimentos para conseguir atender, mas tanto B2B quanto B2C tem aí uma expectativa de crescimento, apesar da pandemia, de 44% de vendas 2020 versus 2019. Do lado de supply, sem dúvida, tivemos atraso de entrega de matérias-primas importadas, principalmente, fornecedores, né? Em função da pandemia. Tivemos também que antecipar a contratação de isotanques para logística de produtos intermediários, em função da competição de capacidade com o etanol neutro, né? Que é usado no álcool gel. Da mesma maneira, a gente usa etanol neutro na purificação de alguns dos nossos produtos. Tivemos restrições de suprimento, né, de etanol neutro, food grade, né, e só conseguimos resolver através de estoque, né. O crescimento de vendas ele não foi sem dores, eu diria, porque toda empresa que tem um plano de crescimento de vendas de 44%, tem o que os americanos chamam de growing pains, as dores do crescimento que tem a ver com capital de giro e liquidez. Devido à inadimplência em alguns mercados, tivemos aí que sentar
para negociar com fornecedores uma repactuação de prazos de pagamento, né? Que, na verdade, já pagamos tudo agora no final de março, né? Mas vivemos aí, como acho que a maioria das empresas, uma situação de aperto de liquidez entre contas a receber e contas a pagar. Em função disso, uma iniciativa importantíssima no nosso caso foi criar um comitê de gestão de caixa que se reúne, do qual eu participo, se reúne semanalmente, em que cada prazo de pagamento é desafiado, cada despesa é desafiada, cada pedido de compra é desafiado, no sentido de reduzir, cancelar e postergar o máximo que consigamos aí de despesas e custos. Sérgio, como que vocês estão repensando sua estratégia de gestão de talentos para ter as pessoas necessárias nesse momento e pós-crise? E aí, vocês estão prevendo realizar contratações pontuais, com habilidades, competências diferentes para reforçar o time? Uhum. Perfeito. A pergunta, nós estamos em função da situação de liquidez da companhia, é uma hora de aperto de cintos, né, com as contratações congeladas e mesmo alguns programas de desenvolvimento, de treinamento que estavam previstos, estão por hora congelados, né? Pontualmente temos reposto algumas vagas, mas nesse momento a gente começa já a aprovar contratações visando o terceiro e o quarto trimestres, que são fortes em termos de produção e de vendas, né? 70% do nosso volume acontece no segundo semestre. O que nós estamos fazendo é realmente já usar nessas novas contratações e mesmo nos processos de feedback e avaliação de desempenho, né, já usar como input as competências que se fazem necessárias para o chamado novo normal. O que eu quero dizer, né? Desde março, 70% ou mais, talvez 80% do nosso time está trabalhando em casa, em home office. Então, isso exige um grau de confiança das chefias, dos gestores muito grande, dá um grau de autonomia muito grande também para o colaborador, que, de uma certa maneira, acaba criando um desafio extra de desenvolver soft skills, né, em alguns gestores, e uma iniciativa maior dos colaboradores que estão trabalhando em casa, né? Então, a pandemia tem ensinado muita coisa em relação ao fato de os gestores não estarem mais fisicamente próximos dos seus times, mas nós sentimos que o que está acontecendo é uma aproximação online como não tinha antes. Por exemplo, tem um programa de feedbacks capturados através do sistema, que qualquer colaborador pode dar feedback para um colega em cima de um trabalho bem feito, assim como os gestores, né, registrado no sistema. Até fevereiro, meados de março, nós estávamos com a média de 10 feedbacks por mês, né? Isso quadruplicou para 40 em média, né, desde que começou a pandemia, né? Então, sem dúvida nenhuma, as novas competências do novo normal, como empatia, iniciativa e confiança, elas cresceram muito nas nossas exigências. Por último, uma coisa interessante é que, a partir do momento que a gente está trabalhando numa política de home office para a retomada, né, abre-se um leque, inclusive, na aquisição de talentos para poder contratar pessoas que fisicamente não vivem em Campinas ou na região da Grande Campinas, onde a gente está baseado, né?
Isso nos ajuda muito a atrair talentos que, de outra forma, não iriam trabalhar para a Amyris. Perfeito. Sérgio, a crise do Covid-19, né, está afetando as empresas de diferentes maneiras. Algumas empresas estão lutando para sobreviver, enquanto outras sairão à frente. O cenário competitivo, a gente sabe que vai ser diferente daqui para frente, e o que pode significar mudanças em pesquisa e desenvolvimento, em marketing, em vendas, em price, em preços. Os clientes terão interesses e necessidades diferentes, o que significará repensar quais produtos e serviços oferecer. Aí eu queria entender como a Amyris está se posicionando nesse sentido. A crise da pandemia, eu acho que, sem dúvida nenhuma, ela veio trazer uma mensagem muito forte, né? Acho que para as comunidades, para todos os países, sobre a efemeridade da própria vida no planeta. Então, nunca, como antes, se teve tanta preocupação com a saúde humana, né? Em função de se ver que está vivo hoje, pode pegar o Covid amanhã, e pessoas jovens, né, falecerem aí por esse vírus, né? Isso tem tudo a ver com a proposta de valor, com o modelo de negócio da Amyris, né? No compromise, quer dizer, sem transigir em relação à saúde. A nossa visão é que os consumidores que já compram produtos Amyris ou produtos com Amyris Inside, né, que são aquelas empresas B2B que compram da Amyris, todas elas trabalham com a Amyris no sentido de garantir a informação de onde vem esse alimento, de onde vem esse cosmético, né, qual a rastreabilidade. Nossos processos industriais são auditados por clientes industriais e tem auditorias como CQB, Food Safety, a parte aí de halal e kosher, né, para os mercados que exigem essas auditorias, sem falar na ISO. Eu sou consumidora. Kosher é você, isso. E, então, sem dúvida nenhuma, há um consumo consciente como nunca teve antes. E isso já estava no DNA da Amyris. A gente sente que temos uma proposta de valor totalmente alinhada com esse novo normal, né? Além disso, oportunidades, né, que acho que toda crise acaba criando oportunidades de colaborar também para que, numa próxima, né, a humanidade não esteja tão vulnerável, né? Então, moléculas na área farmacêutica que tem a ver aí com as origens da empresa, né, começam a ser acelerado o desenvolvimento, né, nos laboratórios de pesquisa de Emeryville e de Campinas. Por exemplo, adjuvantes para vacinas, né? Estamos em franca aceleração de desenvolvimento, já visando aí fornecer para os nossos parceiros na indústria farmacêutica. Já é público também o investimento da Amyris na síntese de canabidiol a partir de açúcares para uso farmacêutico. Esse mercado já é uma realidade nos Estados Unidos e no Canadá, que é onde a gente tem a produção disso. Não é ainda no Brasil, o Brasil só pode importar, né? Mas, sem dúvida, o uso médico, né, do CBD, do canabidiol, está no mapa também para ser acelerado e começa a produção esse semestre agora, né? Nutracêuticos, como a molécula do leite materno, né, HMO, né? Também temos planos de produção no início do ano que vem, bastante acelerados, né? Sem falar aí do hand sanitizer, que não é um simples álcool gel, né? Mas tem tudo a ver também com a situação aí de saúde pública gerada pela pandemia. Maravilha, muito bom. As questões centrais
do século XXI não são se as mudanças climáticas estão chegando, com que intensidade a população mundial está crescendo e em que medida a emissão de carbono fóssil deve ser reduzida, mas sim como a economia e a sociedade serão capazes de melhor atender a esses desenvolvimentos, né? E como o financiamento da pesquisa e inovação contribui para isso. Do seu ponto de vista, como que é possível unir sustentabilidade ambiental e economia? Excelente pergunta, principalmente no momento que o Brasil é questionado pelo desmatamento da Amazônia, né? Trabalhando no agro já tem quase 30 anos, quer dizer, eu te digo, não precisamos derrubar uma única árvore da Amazônia para o Brasil aumentar a produção agrícola, produção de alimentos, usando a mesma área. E o que tem se visto realmente nas cadeias do agronegócio é cada vez mais produção de alimentos para a mesma área. Isso é possível com tecnologia de sementes tecnologicamente modificadas por biotecnologia, tecnologia de defensivo agrícola, controle natural, controle biológico. E onde entra a Amyris nisso? Nada melhor do que um exemplo. O nosso adoçante natural, o Pure Cane, né, que é a base os químicos aí chamam o ingrediente ativo a molécula do REBM, né? Ele, para o mesmo poder edulcorante de 1 grama de REBM, na verdade, nós utilizamos uma área plantada de cana-de-açúcar que é 20 vezes menor do que a área necessária na produção do açúcar, né? Se você vai para adoçantes concorrentes como a estévia, né, esteviosídeos, né, essa relação cai um pouco, quer dizer, nós temos uma vantagem de usar uma área 10 vezes menor ao invés de 20 vezes menor. Mas, de novo, mesmo poder de edulcorante, usando menos área cultivada, seja de cana-de-açúcar, seja de estévia. Da mesma maneira, a gente utiliza 40 vezes menos água nos processos industriais do que se utiliza na fabricação de outros adoçantes, né? Desde abril desse ano, é uma iniciativa recente, iniciamos também um programa de neutralização de pegada de carbono total da cadeia de suprimentos do Pure Cane, né? Através de reflorestamento, auditado aí pela Carbon Fund .org, né? Sem falar em iniciativas, já a gente tem, no caso da Amyris, o pé na cana, ou no setor sucro-alcooleiro, que por excelência, né, é o produtor do etanol, que é um case de sucesso do Brasil, o etanol hidratado para os veículos, né, para uso de combustível, né, cogeração de energia elétrica a partir do bagaço de cana e reciclagem de vinhaça produzida tanto na usina de açúcar quanto na usina de biologia sintética da Amyris, né? A partir aí do processo de fermentação. Quer dizer, não se perde nada. Maravilha, muito bom. O desenvolvimento econômico, ele é impulsionado por grandes ondas de mudanças tecnológicas. Após as ondas da petroquímica, da tecnologia da informação, não temos nenhuma dúvida do papel relevante que a biotecnologia, os biocombustíveis e a biorremediação terão nos próximos anos, aliando desenvolvimento, inovação e conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, florestas e dos ecossistemas em geral. O Brasil tem a chance de ser protagonista em uma das agendas que deve se tornar estratégica no pós-pandemia, o desenvolvimento da bioeconomia avançada,
Quais as oportunidades para a Amyris Brasil? Primeiro de tudo, eu acho que o Brasil, e não sou somente eu que acho, vários estudos mostram que nós temos uma vantagem comparativa versus outros países, como um reservatório aí de recursos biológicos, que é imenso, né? A biodiversidade que se encontra no Brasil, né, diferentes tipos aí de espécies, né, vegetais e animais, ela é enorme, né? Sem falar de uma coisa que muitos países que têm isso, por exemplo, a Costa Rica tem de biodiversidade também, mas não tem área disponível para a agricultura, né? Então, é o local certo, né? O que eu vejo, e aí é um pouco o trabalho que nós, na ABBI, Associação Brasileira de Bioinovação, temos com várias empresas, congregando várias empresas do setor, né? Que é colaborar com as entidades, as 3 esferas de governo, municipal, estadual, federal, e as 3 esferas aí, federais, legislativo, executivo, né, e judiciário, para contribuir com a criação de uma estratégia coordenada e centralizada dos diversos players, né, de bioeconomia, para coordenação de ações, para coordenação de planejamento e para a criação de um marco regulatório que dê segurança para investimento, né, seja de multinacionais ou empresas brasileiras que estão nesse espaço aí de bioeconomia, né? Então, tem um trabalho muito grande sendo feito pela BBI, e a boa notícia é que outros países, como a Alemanha e o Canadá, fizeram isso tem 5 anos, né? Quer dizer, são coisas relativamente recentes, né? Sim. Sem dúvida nenhuma, o Brasil, com o potencial agro que ele já tem como celeiro do mundo, né? Ele se posiciona como um protagonista para as próximas escalas aí, da bioeconomia, né? Para a Amyris nasceu disso, quer dizer, já tem 10 anos, desde o IPO, que ela vem falando nisso, né? Onde eu vejo que talvez a nossa cultura de empresa startup, apesar de não ser mais startup, ela venha colaborar para não ter paradigmas e para pensar fora da caixa. Então, os nossos centros de pesquisa, a gente já está usando indústria 4.0, já tem anos, né? Em relação à inteligência artificial, robótica, machine learning, para combinação dos genes, né? Que são combinados aí para formar leveduras que, uma vez fermentando o açúcar, vão dar moléculas diferentes. Então, isso já é uma realidade na Amyris. Eu acho que o Brasil, na nossa visão, tem tudo para ser o hub de supply chain global da Amyris. Hoje ainda não por vários fatores, principalmente esse lado aí de marco regulatório que ainda não está bem definido em alguns segmentos. Mas quando esta parte aí de regulamentação e de estratégia de bioeconomia estiver resolvida, não tem dúvida nenhuma que o meu objetivo é tirar produtos, a fabricação que é feita hoje na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos e no Canadá, trazer tudo para cá, né? E vamos ter uma condição competitiva de custo. Muito bom, muito bom. Sérgio, muitíssimo obrigada pela sua participação no Odgers Talks. Foi maravilhoso, uma aula aí para todos que nos ouviram. E vamos continuar conversando. Até breve e com as melhores notícias. Eu que agradeço o convite, Daniela, e a oportunidade, sem dúvida nenhuma, sempre à disposição. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.